Alô, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto Jovem Aprendiz, um projeto aqui da Assembleia de Deus em Santo Onofre, na sua mocidade, Almadeso. E nós estamos usando o nosso canal de rede social aqui, o YouTube, para transmitir a nossa aula desse domingo. Como os irmãos já sabem, estamos estudando a primeira epístola do apóstolo João. Já começamos com o capítulo 1, capítulo 2, e agora vamos para o capítulo de número 3. Dar continuidade a esse trabalho, já que a gente não pode estar hoje de maneira presencial ali no templo, e a gente não pode deixar de falar aqui deste trabalho, deste ensino, e vamos continuar de maneira online, aqui no nosso canal, no nosso grupo de WhatsApp também vai ser divulgado. E nós queremos a atenção de toda a nossa mocidade, todos os irmãos que querem que contribuir conosco nesse trabalho de ensino do nosso projeto Jovem Aprendiz, que é o treinamento de jovens, né? Um projeto aqui fundado pela liderança de mocidade aqui de Santo Onofre. Então, meus amados, sem perda de tempo, o capítulo 3 de João, ele vai nos direcionar a respeito aqui da paternidade de Deus e sobre a nossa filiação. Então, o versículo 1 ele começa logo dizendo assim: Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então logo aqui nesse primeiro versículo, nós temos uma das maiores revelações de Deus no Novo Testamento, que é a respeito dessa paternidade, né? Que somos seus filhos, que Ele nos resgatou, que Ele nos trouxe, que Ele nos ama, que agora somos filhos de Deus. Então o primeiro ponto aqui desse primeiro versículo é o amor de Deus que nos trouxe para a sua paternidade, e agora somos conhecidos como filhos de Deus. E ele vai continuar dizendo assim: agora, amados, somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haver de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então o texto vai continuar falando aqui sobre a filiação, sobre o fato de nós sermos filhos de Deus, um dos maiores privilégios que o ser humano tem, que o homem tem, de ser considerado filho de Deus. E eu quero abrir aqui um parênteses para nós falarmos a respeito sobre esse tema, sobre ser filho de Deus, né? O que é ser filho de Deus? Como é que alguém pode ser filho de Deus, né? Qual é a diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus? Então nós temos aqui nesse primeiro versículos a chave para essas informações. Nós estamos aqui baseando também aqui no estudo na nossa Bíblia pentecostal para nos auxiliar, e a gente vai ler aqui alguns comentários para abrir mais a nossa mente a respeito desse assunto. E a Bíblia pentecostal fala assim, meus amados irmãos, sobre essa questão de sermos filhos de Deus. A verdade é que Deus é o nosso Pai celestial e que nós somos seus filhos é uma das maiores revelações do Novo Testamento. Uma das maiores revelações de Deus é essa, que somos seus filhos, né? Que Ele é o nosso Pai, que Ele está conosco, que Ele nos ama, que Ele nos trouxe de volta para a sua paternidade. O primeiro ponto aqui é o seguinte: ser filho de Deus é um privilégio mais sublime de nossa salvação. Então ser filho de Deus é um privilégio. É algo que nós temos de muito importante nas nossas vidas, né? Que é esta revelação de Deus. O fato de nós sermos seus filhos é um privilégio incomparável, como está aqui escrito em 1 João, no livro de João, evangelista João, capítulo 1 e versículo 12, que nos diz da seguinte maneira. A gente vai ler aqui esse versículo, só para os irmãos ter essa compreensão. Versículo 12 do capítulo 1. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a Bíblia vai dizer aqui, voltando no versículo 10, aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não recebeu, mas veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de serem filhos de Deus. Aqueles que creram no seu nome, aqueles que receberam, aqueles que confessaram a Jesus como Salvador, aqueles que abriram mão das coisas que o mundo oferece e passaram a viver em Cristo Jesus, esses são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que abandonam o pecado, que deixam a injustiça, que deixam a iniquidade, que aborrece aquilo que o mundo oferece e passa agora a obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, que passam agora a viver na pessoa de Jesus, e esses são chamados os filhos de Deus.
É um dos maiores privilégios que nós temos nas nossas vidas, é de ser chamados filho de Deus por meio da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continuando aqui, irmão. Segundo, ser filho de Deus é a base da nossa fé e confiança em Deus e da nossa esperança da glória futura. Como filho de Deus, somos herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Nós somos filho de Deus e co-herdeiro de Cristo. Como vai falar aqui o apóstolo Paulo, ao livro de Romanos, capítulo 8, e ao versículo 16, que vai dizer assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Ou seja, aqui o apóstolo está dizendo, mostrando a característica do crente, do homem, da mulher que é filho de Deus. Ele precisa ser participante em Cristo. Ele precisa abrir mão das coisas que o mundo oferece e viver de modo que Cristo andou. Precisa aborrecer o pecado como Cristo aborreceu. Precisa amar o seu próximo como Cristo amou. Precisa viver na prática da palavra de Deus como Cristo viveu. Desta forma, o nosso espírito vai testificar com o Espírito de Deus de que nós somos seus filhos. E se somos filhos de Deus, logo somos co-herdeiros de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus amados, uma das características essenciais para você, jovem, ser serva de Deus, ser filha de Deus, ser filho de Deus, é andar em obediência à palavra de Deus, é viver em obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? É um dos requisitos essenciais. Abrir mão do mundo, das coisas que o mundo oferece e viver em obediência à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus quer que nos tornamos cada vez mais conscientes, mediante ao Espírito Santo, o Espírito de adoção, de que somos seus filhos. O Espírito suscita a exclamação, Abba, Pai, que é Pai, né? Em nosso coração. E produz o desejo de sermos guiados pelo Espírito. Né? Então o crente, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que vai nos guiar, que vai nos trazer esta revelação de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus é que vai nos orientar a como andar em obediência, em amor e temor ao Senhor, nosso Deus, para que nós sejamos filhos. Quarto e último, desse parênteses que nós abrimos. Sermos filhos de Deus é a base da nossa disciplina pelo Pai. É a razão de vivermos para agradar a Deus. O alvo final de Deus a nós torna o seu Filho é salvar-nos para sempre. Então o alvo final de Deus ao nos tornar seu Filho é salvar-nos para sempre. Então o alvo de Deus, o desejo de Deus é nos tornar seus filhos e nos salvar, nos tirar daquilo que o mundo oferece, né? Que é o pecado, e o salário do pecado automaticamente é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é Ele que vai nos trazer a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a salvação na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, continuando aqui, irmão, nesse parênteses que nós abrimos a respeito de ser filho de Deus, o apóstolo João vai continuar dizendo aqui, aquele que nele tem esta esperança, continuando aqui, tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Voltando aqui no versículo anterior. Amado, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que há de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Que esperança é essa? É a esperança de se encontrar com o nosso Deus. A esperança de morar no céu para sempre. A esperança de estar face a face com ele e poder contemplar a beleza da sua santidade. A esperança de poder estar no céu de glória para todo sempre. Mas para ter essa esperança, o crente precisa se conservar puro. Você, jovem, precisa se conservar puro. Você, jovem, precisa se afastar das coisas do mundo para ser filho de Deus, para ter esperança, para ir morar no céu. É preciso manter a sua vida pura, a sua vida corpo, alma e espírito santificados para ir morar no céu e ter essa esperança na sua vida. Manter a sua vida pura, santa. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então o comentário aqui logo, né? O pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então o crente não pode viver na prática do pecado, porque Cristo já morreu por nós para nos livrar do pecado.
Então a pessoa que vive na prática do pecado de maneira constante não conhece ele e nem vai ver ele. Porque o crente que conhece a Deus, que tem a esperança de morar no céu com Deus, ele se afasta do pecado, das coisas que o mundo oferece, do pecado, não tem prazer nele. Então, ele está aqui nos falando bem claro a respeito desta palavra, né? Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade. Aquele que permanece na prática do pecado, aquele que vive no pecado, que se abraça com as coisas do pecado, não tem parte nenhuma com Deus. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem conheceu. Essa parte aqui é interessante, que o comentarista ele vai falar o seguinte: permanecer nele. A expressão permanecer nele é nascido de Deus. São equivalentes. A expressão permanecer nele e nascido de Deus são equivalentes. Somente aquele que permanece em Deus continua nascido de Deus. Então permanecer em Deus é ser nascido de Deus. Qualquer que permanecer nele é a mesma expressão. Qualquer que é nascido dele. Né? Esta é a expressão aqui. Nascido de Deus. São equivalentes essas expressões. Como nós vemos aqui. Continuando aqui, meus amados. Outro comentário do versículo 6. Não ouviu e nem o conheceu. O versículo 6 está dizendo o seguinte: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu e nem conheceu. Os verbos viu e conheceu estão no tempo pretérito perfeito. Em grego, esse tempo se refere às ações ocorridas lá no passado, cujos resultados continuam até o presente momento. Então a salvação ela nos alcança por inteiro. Então se eu permaneço em Deus, eu tenho que continuar nele. O passado, o presente e futuro, eu tenho que continuar nele. Então se a pessoa vive na prática do pecado, não viu e nem conheceu, nunca foi salvo, nunca teve contato com ele, nunca teve intimidade com ele, nunca teve a sua vida nascida de novo. Porque permanece no pecado. Eu aceitei Jesus tem 10 anos, lá no passado. Mas se a pessoa continua no pecado, permanece no pecado, nunca conheceu ele, nunca teve parte com ele, nunca foi salvo de verdade, nunca foi luz, nunca foi sal, nunca foi filho de verdade. Porque permanece nas práticas do pecado, permanece adorando e agradando ao pecado e não tem parte com Deus. É aqui o comentarista está nos trazendo aqui. Não tem parte. Por isso João diz que ninguém que peca está vivendo em pecado, né? Tem visto a Deus, nem conheceu. E vê-lo nem ter conhecido, nem continua a conhecê-lo. Ou seja, se a pessoa que permanece no pecado, é o mesmo que dizer que vive na prática do pecado de maneira normal, de maneira comum. Acha que é normal viver praticando o pecado. Então nunca viu, nem conheceu e nem vai conhecer. Né? Então esta é aqui a recomendação, o ensinamento. Tem visto a Deus, nem conhecer, nem continua a conhecê-lo, nem tem conhecido, nem continua a conhecê-lo. Essas palavras, portanto, podem ser aplicadas ao aquele que nunca tiveram fé verdadeira, né? Aquele que nunca tiveram fé verdadeira em Cristo Jesus. Ou aos apóstatas, que conhecem a Deus no passado, mas que não o conhecem no presente. Ou seja, o apóstata é aquele que aceitou Jesus lá no passado, conheceu a Deus lá no passado, mas que hoje está afastado, que está desviado, que vive na prática do pecado. E as pessoas precisam entender que a salvação ela é constante, ela é contínua. Ela no passado é agora e é para frente. A santidade ela é contínua nas nossas vidas. Então a pessoa que vive na prática do pecado, ele não conheceu a Deus, ele não conhece e nem vai conhecer. Né? E esse conhecer, como já vos falei, é relacionado ao mesmo que dizer que é filho de Deus. E o filho de Deus, nós sabemos que ele aborrece o pecado. Né? Aqui nesse texto que nós já estamos lendo. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a injustiça, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, se o nosso Deus é justo, nós que somos filhos de Deus também devemos praticar a justiça. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. O diabo peca desde o princípio. Então, quem vive na prática do pecado de maneira contínua, de maneira que não incomoda mais, né, não tem mais parte com Deus. Esta é a verdade, né? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua mente permanece nele, e ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Então, o nascido de Deus, ele não tem prazer no pecado. O nascido de Deus, ele se afasta do pecado. Ele não vive em constância no pecado. Ele não tem amor, prazer pelo pecado. Por mais que comete algum deslize uma vez ou outra, mas
o Espírito Santo que está dentro dele faz com que ele se incomode e se arrependa e peça perdão a Deus e saia daquela vida, saia daquele erro e procure a viver em novidade de vida. Então aqui, o crente, nisto são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amamos uns aos outros. Então a diferença é essa entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus já conhecem a mensagem que foi anunciada desde o princípio. E a mensagem é esta, que nós devemos amar uns aos outros. Mas a mensagem do diabo, aqueles que são filhos do mundo, o diabo, eles não amam uns aos outros, não perdoam o próximo, não perdoam o irmão, não perdoam aquele que está ali à frente. Então o Filho de Deus, ele ama, ele perdoa, porque esta é a mensagem que nós temos ouvido e ouvido desde o princípio, como fala aqui o escritor. Aí ele fala aqui, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seus irmãos justa. Então aqui é uma comparação bem interessante, que vai voltar lá nos primórdios da palavra, lá no Gênesis, lá no começo, falando o exemplo sobre esses dois grandes personagens conhecidos, no sentido de ser conhecido, né? Onde Caim matou seu irmão por inveja. Caim já era do maligno. Caim já tinha essa natureza pecaminosa. Já estava no pecado, porque quando olhou para o seu irmão, né, as suas obras já eram más, o seu coração já estava mal. Então por isso ali cometeu aquele pecado por causa da sua inveja, porque não queria aceitar que aquele outro, que o seu irmão era um homem que estava ali tentando agradar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Continuando aqui, meus amados. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Então a palavra de Deus é esta. Se alguém diz que é filho de Deus, se alguém diz que é crente, mas aborrece o seu irmão, continua aborrecendo o seu próximo, ele nunca passou da vida. Ele continua na morte, continua no pecado, continua afastado, continua sem conhecer o verdadeiro sentido do amor a Deus. Por isso, jovem, esse é um dos maiores princípios da Bíblia, do Novo Testamento, que nós temos que amar uns aos outros. Se eu aborreço o meu irmão, então eu não tenho o amor de Deus na minha vida, né? Se eu não perdoo o meu irmão, eu não sou filho de Deus. Então, como é que pode alguém dizer que é filho da luz, mas permanece nas trevas? Não tem não tem como. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanência na vinda dele, né? Nós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Nenhum homicida tem parte com Deus, tem a permanência da vida eterna, tem a garantia de vida eterna. Nenhum homicida permanece com Deus. E aqui o apóstolo João ele vai comparar o homicida com aquele que não ama o seu irmão. Chama de homicida, né? Um termo bem pesado. Conhecemos a caridade nisto que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então este é o ensinamento da palavra de Deus. Se Deus deu a vida do seu filho por nós, ao mesmo tempo nós também temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos em tudo de ajudar, de esforçar, de amar, de ter paciência, né? De suportar uns aos outros, perdoar as falhas, perdoar as transgressões e procurar viver, como diz o Salmo 133, né? Em união. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou um pouco rápido aqui, irmão, porque a gente ainda está aprendendo a mexer com essa questão do YouTube. E os vídeos, quanto mais longo, a internet não ajuda, eu não aprendi ainda a fazer a formatação e demora um pouco para enviar. Então a gente está um pouco rápido aqui neste ensino. Continuando aqui, só para a gente abrir um parênteses aqui. Nenhum homicida tem a vida eterna. A Bíblia geralmente faz uma distinção entre tipos diferentes de pecados. Pecados involuntários, né? Pecados menos sérios, pecados voluntários, né? Os involuntários, aqui segundo o comentarista, os menos involuntários, o involuntário, né? E os menos graves, e os pecados que levam à morte espiritual, né? Isso aqui já é um outro assunto, outro estudo. Enfatiza que há certos pecados que o crente, nascido de novo, não cometerá, porque ele permanece a vida eterna em Cristo. Então há alguns pecados que o crente santo, crente salvo, né, segundo aqui o comentarista, ele não vai cometer, né, pecados, porque ele já foi salvo na pessoa de Jesus Cristo. Quem, pois, tiver
bens do mundo e vendo o seu irmão necessitando, lhe cerrar o seu coração, como está nele a caridade de Deus, né? Falando aqui já sobre a obra de caridade, sobre o amor ao próximo. Como é que eu tenho posses, eu tenho condições, estou vendo meu irmão passando necessidade e vou fechar a mão, não vou ajudar, né? Que amor é esse? Que amor é esse? Né? Eis a questão. Meus filhinhos, não amemos de palavras e nem de línguas, mas por obras e em verdade. Que amar com palavras é fácil. Amar de língua, né? Só dizer, jogar a palavra, é fácil. Mas é importante nós executarmos a obra, o amor de Deus a operar em nós por meio da obra, da caridade. Sabemos que se nosso coração nos condena, maior é Deus maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fizemos o que é agradável à sua vista, né? Que é um dos princípios da oração. Então aí a pessoa diz, irmão, eu vou orar e Deus vai me dar o que eu pedir, né? Mas não é desta forma, tudo é de acordo à vontade de Deus. E ainda, jovem, as nossas orações para ser também atendida, primeiro precisa se Deus quiser atender, se Deus quiser operar, se for da vontade dele, e depois precisamos que nós estejamos também em obediência à sua palavra, como fala aqui o escritor, né? Precisamos estar em obediência à sua palavra. Está aqui dizendo bem claro, meu filhinho, não amemos nisto conhecendo que somos verdadeiros e diante dele asseguramos o nosso coração. Sabemos que se o nosso coração não nos condena, maior é Deus que o nosso coração. Ele vai continuar aqui. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Né? Guardamos os seus mandamentos e fizemos o que é agradável à sua vista. Então o comentarista vai dizer aqui, o escritor, qualquer coisa que pedimos, né? Pedimos, receberemos, mas vai colocar aqui um porém. Se guardarmos os seus mandamentos e ser agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, irmãos, aqui para finalizar, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Zelar pela palavra. Vigiar, amar, né? Ler a palavra, comer a palavra. A palavra é alimento para a nossa alma. E aquele que guarda os seus mandamentos, né? Aquele que guarda a sua palavra, está nele e ele está em nós. E nisto conhecemos, né? Que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. O Espírito Santo de Deus que está em nós, que vai nos ajudar a nos entender, a guardar a sua palavra. Então, meus amados, é um vídeo breve por causa da internet, eu já falei do tempo, não pode ser muito exagerado. E que Deus possa abençoar e nos guardar em seu amor para todo o sempre. Deus abençoe a todos. Amém.